bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Crescer Finanças. Eu sou Regina Anselmo, educadora financeira. E eu sou Karime Maluf, educadora financeira também. E aqui neste canal nós tornamos o conhecimento financeiro e do empreendedorismo mais acessível e inspirador. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, hein, Regina? Maravilhoso. Conta pro pessoal. Nós vamos falar sobre como se proteger financeiramente em momentos de turbulência. Para isso, estamos aqui com o matemático e economista Paulo Roberto Vieira. Olha só quem é, gente. Paulo é mineiro de Itabira, tem 67 anos, ex-bancário, professor universitário há 27 anos, sempre na área de economia e finanças, palestrante de mais de 300 palestras. Foi colaborador dos distintos jornais Diário da Tarde e Gazeta Mercantil e participação em vários outros veículos de imprensa. Muito bem-vindo, Paulo Vieira. Gente, muito obrigado. É um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. E aproveito, começando, parabenizar por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Disseminação da cultura financeira. É um trabalho, às vezes, espinhoso. É um trabalho que muitas vezes não rende frutos imediatamente, só ao longo do tempo. Até porque a cultura financeira vai muito além da informação. Informação é mais fácil, mas você assimilar, a pessoa assimilar a informação. Cultura tem a ver também com atitude, tem a ver com a formação, não só com a informação. E eu que estou nessa lida há mais de 25 anos, trabalhando em escolas, sempre falando sobre economia, sobre finanças, eu sinto isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Se tem muito. Obrigada, muito obrigada. Infelizmente, a gente não tem cultura de educação financeira no Brasil, né? Nem nas escolas, nem em momento algum isso é estimulado. Então, foi uma forma que a gente encontrou de desmistificar as finanças para todos. E é uma luta, porque realmente sempre foi dada importância devida, inclusive, a outros pontos, a outras áreas, mas se esqueceu das finanças. E a finança é fundamental. A pessoa nasce, morre, mexendo com dinheiro, gente. Faz parte da vida. Do dia a dia. É o dia a dia, em casa, desde pequena, adolescência, começa a trabalhar. O dinheiro vai fazer parte. Mas uma coisa antes de começarmos esse papo, nós vamos presenteá-lo com a caneca do Pode Crescer Finanças para ele. Eu sei que ele vai falar muito, então ele vai beber água na nossa caneca. É um bingo que a gente faz para todos os nossos convidados. E depois a gente podcast. Vamos brindar. Pode abrir. Pode só puxar. Só puxar a sua água. Já tá fácil. Enquanto a gente vai conversar hoje sobre um tema importantíssimo, né? A gente está vivendo uma turbulência, guerra, alta eleição, do petróleo, eleição. Petróleo por aí. E o petróleo dita tudo, né? Porque ele aumenta tudo, né, Paulo? Tudo junto e misturado. Nós vivemos uma época muito difícil, uma época encruzilhada no mundo. O que nós temos hoje? Uma série de coisas. Nós temos guerra, os conflitos, golpes, escândalos, né? Inclusive, as empresas públicas, o rombo das empresas públicas nunca teve tão alto no Brasil. Nós estamos com recorde. Isso. Vamos brindar. Aí, bem-vindo. Muito bom. Isso tudo influencia. E para temperar isso tudo, ainda tem inteligência artificial. Isso. Inteligência artificial, gente, é um caminho sem volta. Sem dúvida. Pode nos beneficiar muito. O meu receio é que aconteça em alguma forma, em algum ponto, com a inteligência artificial, o que aconteceu, por exemplo, aí nós voltamos aos termos históricos, com a aviação. O avião, que foi moldado, foi pensado, foi construído para sempre ser usado em época de paz para o progresso e depois acabou sendo em época de guerra. A inteligência artificial, ela quando for bem usada, vai ser um benefício para nós. Mas se for, como aliás já está sendo, nós temos notícia, mal usada. E pode ser usado muito no mundo das finanças, para o bem, e o problema é que pode ser para o mal. Então nós precisamos ter muito cuidado. É um avanço, sim. O ser humano precisava disso. Mas é uma máquina.
né, foi desenvolvido para isso. Mas até que ponto vai nos beneficiar? Então nós temos que ter muito cuidado na hora de trabalhar com inteligência artificial. Isso. E vai servir também a inteligência artificial para disseminar a cultura, principalmente a cultura financeira, a cultura econômica, a cultura financeira que nós precisamos tanto. Nós temos tantos casos. Eu começo vocês contando para vocês como é que é a questão da cultura. Eu fui gerente no interior e em determinada época nós tínhamos um cliente. Ele tinha muito recurso investido no banco, recurso até maneira muito substancial, mas tudo aplicado em caderneta de poupança. Ele não queria ouvir falar em outra coisa. São muitos, até hoje ainda temos muitos. Muitos. Caderneta de poupança, nós temos segundo o Banco Central, nós temos mais de 10 mil ou mais de 15 mil poupanças milionárias no Brasil. E as pessoas não mexem, principalmente no interior. Se vocês rodarem no interior, existe uma cultura de poupança que é aquela história, rende uma vez, é fácil entender. E as pessoas não têm alguma segurança. Vai sempre render um pouquinho. Tem inflação, a inflação vai comer. Não, mas eu não estou preocupado com isso, está dando, eu estou vendo andar para frente. Isso, porque ela não vai para trás. Diferente, por exemplo, de um fundo de investimento, de outros títulos, de bolsa de valores que assusta. Então, em determinada época, ele chegou e ele tinha um bom recurso aplicado. Ele chegou na minha mesa e falou assim: São Paulo, eu preciso. Apareceram as cabecinhas, ele era agropecuarista. Apareceram as cabecinhas de gado, aí eu preciso de um dinheiro emprestado. E ele tinha muito dinheiro aplicado em poupança. Eu, vendendo dinheiro, era funcionário do banco, eu poderia simplesmente fazer um negócio. Claro, isso aí. Mas existe uma coisa que chama ética, existe uma coisa que chama moral, existe uma coisa que chama bom senso, existe uma coisa que ainda se chama amizade. Que ainda tem faltado muito ultimamente, né? Eu virei para ele e falei assim: quanto você precisa, seu Zé? Eu não lembro mais quanto que é, não, mas dá para comprar um bom número de cabeça. Eu falei: quanto você precisa? Ele falou: preciso de tanto. Eu falei assim: seu Zé, seguinte, eu tenho dinheiro para emprestar para o senhor a hora que o senhor quiser, eu sou um cliente excelente. Do dinheiro, você veio no lugar certo. Inclusive, tinha uma vantagem, eu podia vincular a dívida dele, a caderneta de poupança dele, era alta, havia alta liquidez. Exato, era a garantia toda. A garantia estava toda lá, eu vinculava. Ele virou para mim e falou assim: São Paulo, eu falei assim: por que o senhor não tira um pouquinho do dinheiro da poupança? Só aplica, depois você vai vender esse gado mesmo, só volta com dinheiro. O senhor não quer mudar da poupança, né? Não quer. Né? Aquela história, a decisão financeira do detentor do dinheiro. E se mexesse muito com ele, era capaz de arrancar o dinheiro e falar assim: esse gerente está me enchendo a paciência, está me esquentando a cabeça. Ele quer que eu tire no dinheiro da poupança. Eu falei assim: por que o senhor não tira um pouquinho de dinheiro, o senhor compra esse gado? Depois esse gado só vai vender, dependendo do preço da carne, até vai valorizar, só pega e volta com dinheiro. Porque emprestar para o senhor vai ter uma coisa, você vai ter que pagar uma coisa que se chama juros. Desnecessariamente. É um dinheiro oneroso. Dinheiro de juros é um dinheiro oneroso, tem ônus. Mesmo que eu faça a mínima taxa que eu puder, o senhor vai pagar juros. Ele virou para mim e falou assim: seu Paulo, eu agradeço muito o interesse do senhor, mas eu sei disso. Mas tem um detalhe: eu não quero desinterar meu dinheiro. Então me empresta esse dinheiro aí que depois... Então isso tudo é uma cultura que já vem de muito tempo. E para você mudar essa cultura, dá trabalho. E às vezes vocês sentem, tanto quanto eu, às vezes se sentem pregando no deserto. Isso. Né? Então isso aí... mas aos pouquinhos a gente vai conseguir. Já melhorou muito. Já demais. Melhorou muito. Isso. A partir da internet... que eu peguei o banco muito antes. Quando eu entrei no banco, em 1974, não tinha nem computador. Tá vendo? Então melhorou muito a disseminação de informações. E vocês, junto com a gente, nas escolas, né, vão disseminando isso aos pouquinhos, já vai melhorando muito. Até porque há uma preocupação. Porque quanto melhor você aplica o dinheiro, melhor anda a economia. Exato. Porque você ganhando, você acaba fazendo esse ciclo econômico. Você recebe mais, você gira mais, às vezes consome também mais, a economia vai rodando. Né? Uma vez me perguntaram... Agora, Paulo, desculpa. Não, pode. Só cortando. Claro. Eu queria que você explicasse para nós, né, para os nossos telespectadores, por que momentos como guerra, eleições, instabilidades externas acabam influenciando o nosso dinheiro, a nossa economia, trazendo uma instabilidade para nós. Existe uma palavra muito dura no mundo do dinheiro que chama incerteza.
E a partir do momento... E o mundo hoje é uma bolinha. Antigamente se falava em aldeia global. Né? Falava muito em aldeia global. Na verdade, hoje está tudo interligado. Uma coisa puxa a outra, que puxa a outra. A globalização trouxe isso. Exato. A alta do petróleo... Você acabou de falar aí da internet, né? O que, por exemplo, a alta do petróleo vai bater no meu bolso e nem carro eu tenho, tudo. Exato. Né? Não, e a guerra do outro lado, a gente nem imagina onde que é isso. Mundo, mas aí você começa a ver que por causa dessa guerra o petróleo que era 60 já foi para 120, 408, sobe, desce, tem um monte de incertezas. Aí você vê assim, o que esse escândalo lá do banco tal, do Banco Master, vai bater no meu bolso, eu não tenho nada a ver com isso. Mas acaba respingando. Acaba respingando, porque gera uma incerteza, o mercado fica nervoso, o valor dos títulos, o valor dos juros, não estou falando dos juros básicos, estou falando dos juros de ponta, daqueles juros que a gente fala no mercado financeiro. Já subiram esse mês? Já subiram, porque há uma incerteza. Quando você faz uma composição das taxas de empréstimo, você coloca um monte de coisa, né? E os juros subiram. Porque existe uma palavrinha danada que se chama risco. Aliás, risco vale uma parada aqui. Risco é uma das palavras mais mal usadas da língua portuguesa. Aliás, a gente tem uns vícios na língua portuguesa de usar algumas palavras que a gente acabou com o tempo dando uma deturpada nelas, né? Uma dessas palavras é amante. Amante é uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa, aquele que ama. Isso, né? mas virou... Acabou virando o outro a outra. Conotação né? diferente. Motel hotel de beira de estrada. Você vive nos Estados Unidos, tudo né? É você vê tudo é motel na beira de estrada. É um lugar de encontros clandestinos, né? Até clandestino. Risco, gente, na definição básica, inclusive no mundo financeiro, é a possibilidade do acontecimento de alguma coisa. Que pode ser boa ou ruim. Então, normalmente a gente pensa da forma ruim. Né? Então, mas o risco, por exemplo, pensa no risco que você tem. A gente só pensa assim, posso correr o risco de ser assaltado, aplicar dinheiro, o banco quebrar ou perder dinheiro, atravessar a rua, ser atropelado. Mas se você jogar na loteria, você passa a correr o risco de ficar milionário. E é o risco também. É um risco também. Que na realidade é incerteza. Você não sabe o resultado. Aí voltamos à incerteza que a gente falou agorinha mesmo. Meus alunos pedem fazer a continha. Professor, como é que faz aquele cálculo, né? De quanto a possibilidade? Eu ensino para eles, né? Aquele negócio, 50 milhões, 50 e poucos milhões. Mas eu viro para ele e falo assim: se você não julgar, você não tem chance nenhuma. Exato, é zero. Então, pelo menos é zero. Só ganha quem jogou. Então, gente, existe o risco. Na composição da taxa, na hora que você faz a composição da taxa, que os bancos fazem a composição da taxa, tem vários itens. Um deles é o risco. Tem lá o custo de captação, que eles pegam o CDB, eu pego outra captação. Tem lá os impostos, tem lá o compulsório, que é o custo dos compulsórios, que o banco repassa para você. Tem lá as despesas administrativas, dinheiro é um bem, como calça, camisa, sapato, com características especiais, mas tem um preço que está lá também que você vai pagar. Quando você compra uma camisa aí você pagou, matéria-prima dela, o botão, tudo. Dinheiro você pagou também. E tem o risco. O risco hoje tende a ser muito individualizado, mas é o risco. Então, quanto mais a situação estiver nebulosa e que te leva à sua situação nebulosa, diferente vai ser seu risco. Quanto mais difícil a situação, quanto a gente tiver incerteza, a gente não sabe o que está acontecendo. Até porque alguns gestores, alguns dos gerentes do dinheiro do mundo fazem um discurso uma hora, fazem o discurso de outro. Aí vai lá em cima, vai lá embaixo, a gente não sabe o que está por trás disso, né? Não nos interessa sim muito, interessa no nosso bolso. Mas é difícil a gente captar esse tipo de coisa. Então esse risco responde a sua pergunta. Esse é um fator fundamental. Por isso que o custo do dinheiro não tem baixado tanto quanto outras coisas que têm baixado. Inflação sob controle? Nós somos da época, vocês lembram muito bem da época que as pessoas recebiam o salário de manhã. Tinha que ir correndo no supermercado para fazer compra, porque no final do mês... compra do mês. Porque no final do mês o dinheiro não valia nada pela inflação. Exato. E hoje não é assim, né? Costumava no mesmo dia. Hoje, em todo caso, a gente tem um número pequeno. Mas tudo bem, é um número pequeno, mas a gente tem que fazer uma relação, sim, machuca muito, inflação sempre machuca. Isso. O que é inflação? Inflação, por exemplo, você chega na padaria de manhã, com dois reais que seja, com 5 reais, quero tantos pães. Um pãozinho, um cafezinho. Aí você vai comprar o pão, você pensa assim, olha... não vou levar o pão não, tem um pão velho lá em casa, eu vou fazer uma rabanada, vou botar o pão, vou fazer uma torrada. Aí no dia seguinte você chega com os mesmos 5 reais. Ô seu padeiro, você lembra de ontem que eu tive aqui? Eu quero aquele mesmo número de pães de ontem que eu ia levar, né? 5 pães que seja. O padeiro veio para você e falou assim, olha,
Bom, tá aí. Mas aqueles R$5 não dão para 5 pães mais, não, só dá para 4. Agora é 4. Isso é inflação. É o mesmo dinheiro comprando cada vez menos. Poder de compra diminuindo. É uma alta, ampla de preços que leva à perda do poder de compra da moeda. Isso. Então, isso é inflação e a gente sabe muito bem o que é isso. Nós somos especialistas em inflação. E, aliás, é por isso, esse é um dos motivos que faz com que o nosso mercado financeiro seja tão sofisticado, seja tão complexo, inclusive com tantos produtos. Copiado, né, Paulinho, de outros. Exatamente. Agora vou contar uma coisa para vocês. Trabalhei junto com ele, gente. Vocês viram que eu falei Paulinho. Então, nós trabalhamos juntos, eu tive o prazer, a honra de trabalhar com uma pessoa tão, assim, grande conhecimento, igual o Paulo Vieira. Gente, muito obrigado. Na época, olha só, no banco a gente recebia bancos de outros países que iam fazer benchmark no banco com a gente. Sim. Não era? Por quê? De tão sofisticado que é o modelo brasileiro. Porque a gente já passou por muita coisa. Então vinham bancos de fora copiar o modelo bancário brasileiro. Os especialistas financeiros brasileiros são valorizados, são reconhecidos no mundo inteiro. Valorizados nem sempre, reconhecidos no mundo inteiro pela complexidade da nossa economia. Verdade. Isso. Né? Eu lembro, em 1988, eu morei no Canadá. E eu lembro disso, era uma coisa tão interessante, assim, a estabilidade econômica é completamente diferente. Você até assustou, né? Não, porque mas era acostumada. assim, as pessoas que eu convivia, canadenses, eles tinham um planejamento de vida assim, daqui a 5 anos eu tô formando, eu vou sair da faculdade ganhando tantos por ano, e aí com tantos anos eu vou comprar esse carro, a vida inteirinha planejada. planejado. Eles viravam, na época, a gente tinha uma inflação de 80% ao mês, né? E eles falavam assim, como vocês conseguem sobreviver desse jeito? Não tinha planejamento nessa situação. Pode uma coisa... Então, assim, isso reflete muito bem como os nossos economistas são feras. Isso. Porque é viver no balanço, assim, ó, equilibrista o tempo inteiro. Por que esse país se desenvolveu? Porque havia uma coisa que chama estabilidade da moeda. A moeda era estável. Você consegue planejar quando você tem condições de fazer previsões. Você sabe lá na frente que estará valendo a mesma coisa. Nós No nosso trabalhamos. caso, a gente não tinha. Não tinha. Nós trabalhamos na área de orçamento. Nós já mudou de nome. E sofremos. Olha só que nós dois trabalhamos Na juntos área de em orçamento, planejamento e orçamento. Era uma Desafiador. Desafio, imagina. montanha-russa, gente. Agora, já me disseram, um aluno criativo já me disse uma vez, quando eu relatei, inclusive, casos dos países que tinham estabilidade de moeda. Professor, mas esse negócio era muito sem graça, né? A graça estava aqui, né? Realmente, a graça estava aqui. Todo dia uma novidade. Depende pra quê, né, Paulinho? Graça, é verdade, depende. A graça é pra quê? Pra quê? Pra você planejar sua vida ou pra você viver? Emoções, grandes emoções. Perigosamente, né? Agora, eu tenho uma pergunta pro Paulinho. Fala aí, gente. Nesse cenário de incerteza, qual que é o maior erro que as pessoas cometem com o próprio dinheiro? Me conte. A incerteza, olha só, o problema da incerteza é difícil. Não, você vai ter que escolher. São vários erros, até porque a incerteza, as crises geram também oportunidades. Exatamente. Dizem que nas crises existem 2 tipos de pessoas, as que choram e as que vendem lenços. Né? Perfeito. Então, essas oportunidades às vezes são tentadoras. Então, as pessoas nas crises, nesse cenário de incerteza, elas tendem também a serem ficarem muito angustiadas e querem ganhar muito rapidamente. Isso. As pessoas não analisam com frieza que o dinheiro merece, né? Os riscos das coisas. E aí aí abre-se portas para muitas coisas, né? Eu fico às vezes assustado com algumas notícias que eu vejo de pessoas que sofrem golpes financeiros
né? São pessoas formadas e que deveriam ser bem formadas, que caem em golpes, caem em algumas coisas, oportunidades. Por exemplo, você tem um padrão no mercado financeiro que você deve seguir. Vamos dizer, por exemplo, que o padrão do mercado financeiro para pagar determinadas operações de renda fixa, né? Vocês já falaram tanto de renda fixa, seria 110, 120% até do CDI. De repente você acha alguém que paga 150, 160. Não é que esteja errado. Já fica também de grana. Mas questione, pergunte especialistas. Vai te pagar isso? Como é que vai te pagar? De onde esse dinheiro está saindo? Ele vai sair da onde? Vai sair de onde e vai para onde? Exato. Então, muitas vezes o risco das pessoas é atropelarem processos. As pessoas ficam assustadas. E o dinheiro causa esse susto, porque a parte mais sensível do ser humano moderno é o bolso. É o bolso. Exatamente. Onde que dói? O bolso. Nesses mais de 50 anos que eu tenho de vida profissional, quase sempre no mundo das finanças, 20 e tantos, já aconteceram vários casos. Uma vez, eu estava voltando de uma aula, estava ali naquela praça ali da Faculdade de Direito da FMI, já estava esperando um ônibus. Aí eu vejo, alguém bate nas minhas costas. Eu olho para trás, eu estava com minha mochila, eu ia pegar um ônibus para casa. O moço, um senhor mais idoso, vira para mim e fala assim: "O seu Paulo?" Eu falei: "Sou." "Eu te vi na televisão." Eu falei: "Que beleza, né? Obrigado aí por prestigiar. Mas eu queria fazer uma pergunta pro senhor. É o seguinte, eu tenho as economiazinhas, só que minhas economias estão todas investidas em ações e de uma empresa só. Nossa. Só que essa empresa, eu vi que as ações dela já tiveram mais de 50, hoje estão a 8, 10, etc. O moço vai continuar caindo? Será que eu posso perder tudo? Tudo que eu tenho está lá." Aquele negócio. Aí vem o lado psicológico. Sim. Como é que você responde um desses? O moço já, falei assim, de repente, a resposta que eu desse, o moço empacota aqui. É verdade. Aí eu falei assim, não, calma. E a empresa era uma empresa boa, a gente sabia, claro, tem as oscilações de tudo. E tem um lado psicológico. Economia e psicologia andam muito juntos. Não é à toa que em 2002, o Daniel Kahneman, que era um psicólogo, ganhou o Nobel de Economia. Nem era da área nem era da área, mas sempre estudou as reações humanas aos fenômenos econômicos comportamentais. E uma das ciências que mais se desenvolvem hoje é a economia comportamental. Qual que vai ser a sua reação quando você vê o seu dinheiro em perigo, correndo perigo? Que a dor da perda é muito maior do que a alegria do ganho. É a alegria do ganho. É verdade, a dor da perda. A pessoa normalmente se desespera e acaba vendendo tudo. Exatamente. Não consegue vou segurar esse tanto que tem aqui, porque senão eu vou perder tudo. E ela sai correndo. E aí, voltando à resposta da sua questão, às vezes as pessoas se assustarem, e nas crises as pessoas se assustam muito. É o pânico. Isso. O pânico é terrível, principalmente no mundo do dinheiro. Aí você faz besteira. Aí cai no viés ali da manada. Uma manada. A teoria da manada. Vê o outro correndo, vendendo, eu também vou vender, eu também vou vender, e mesmo. Aquilo vai. E aí, como as finanças são equação? Vamos voltar lá no segundo grau, é segundo grau, né? Sim. É primeiro grau, a equação já é primeiro grau. E a equação sempre fecha em zero. Se tem alguém ganhando, tem sempre alguém perdendo. Isso. Senão a equação não fecha. E aí tem os oportunistas. Vende aqui que eu compro o carro. Exatamente. Porque o dinheiro, ele troca de lugar. Ele é cíclico. Ele troca de lugar. Ele sai daqui e vai para cá. Né? Então, acho que é uma das grandes missões nossas, minhas, de vocês, nessa tarefa que a gente abraçou com tanto carinho, com tanto amor, que é disseminar a cultura financeira, é alertar para isso, para as pessoas verem melhor. Até porque existe um futuro. E as pessoas poupam. Hoje, se você pegar o conceito econômico de poupança é aquele dinheiro não gasto agora. Aquele dinheiro, alguns falam que é um adiamento do consumo. Que dinheiro não vai ficar para sempre. Você pode até não gastar, mas alguém vai gastar para você. Você pode ir embora, vai ficar aí, alguém vai gastar para você. Então, gente, vai rodar. Vai rodar. Caixão não tem gaveta. Não. Né? Então, eu tava vendo agora há pouco tempo, agora a briga que tá dando, dentre outras, né? Fora a loja americana, tem o caso do Digênio também, né? Do Positivo também, que é outra briga brava que tá dando. Que tá agora, né? Acontecendo. Tá acontecendo agora, né? Então, gente, o dinheiro fica. Dinheiro
ele vai ter uma destinação. Poupança é adiamento. Você faz poupança para quê? Claro, você tem sempre que ter uma reserva financeira. Isso. E também faz poupanças para seus planos, para seus sonhos futuros e para sua família, né? Agora, Paulinho, como você acha que as pessoas podem se proteger, no geral, nesses momentos turbulentos? O que você acha que é um caminho aí para isso? Eu acho que nessa época de incertezas, não faz mal nenhum você ser conservador. Você pensar assim, olha, eu vou tomar um caminho até as coisas clarearem. É muito bom você ser ousado, né, gente? Isso. Existe assim, o risco, existe um ditado antigo no mercado financeiro, da época da nossa mesa. Nós tivemos mesa de operações. Eu era operador mesmo, cheio de computador, telefônica, negócio todo, né? O risco é proporcional ao ganho, o ganho pode ser proporcional ao risco. Quer dizer, o risco caminha junto ou separado do ganho, dependendo. Eles caminham assim. Mas as pessoas, eu acho que está uma época das pessoas serem um pouco conservadores. Até porque ser conservador no Brasil, quando a gente pensa no mercado financeiro ser conservador, a gente pensa logo naquela famosa renda fixa nossa. Isso. Que está pagando hoje muito. Pois é, aí que está aquela história, né? Está quietinho. Não é poupança não, hein, gente? Não é caderneta de poupança. Não é poupança, é a renda fixa. E quando a gente fala em renda fixa e renda variável, há uns conceitos que quando a gente pensa em renda fixa, logo vem um conceito. Quando eu convivia muito com a imprensa, né? Os órgãos de imprensa, eu cansei de fazer isso naqueles seminários que a gente fazia. Não confundam renda fixa com pré-fixado. Tem diferença. Renda fixa é aquele papel que pode ser pré ou pós-fixado, mas que tem um rendimento determinado que pode ser pré ou pós, que tem um valor de liquidação, tem um vencimento, coisa que a renda variável não tem liquidez. Então, quer dizer, tem uma diferença muito grande. Então, agora está uma época de você pisar, né? Pisar em solo mais sólido. Nós temos algumas tentações aí, por exemplo, a Bolsa de Valores tem subido muito nos últimos tempos. De uns tempos para cá subiu 40%, 50%, coisa tal, não. Mas subiu por conta muito mais da ação de estrangeiros do que de brasileiros. Porque o brasileiro está ganhando os 14%, 15% que ele está ganhando na renda fixa, né? Então, quer dizer, nessa hora agora, talvez esteja um momento de você com o pezinho mais atrás. Existem outras tentações no mercado. Uma dessas tentações se chama criptomoedas. Nossa. Criptomoedas também eu acho que é um caminho sem volta. Isso. Né? Eu acho que é um produto que vai conviver com outros produtos. Mas você tem que conhecer muito e ter estrutura financeira para aplicar e ter coração para ver as oscilações. E as oscilações são muito maiores do que Bolsa de Valores. E muito mais. E não depende. É um mercado que não está nas nossas mãos. Não é economia real, né? E não é. Não é economia real, gente. Onde que está o Bitcoin? Se eu olhar. Pois é. Você já viu o Bitcoin? Por quê? Porque moeda, por exemplo... o que é moeda? Pega um dinheiro. Dinheiro é um pedaço de papel pintado. Isso. Mas tem alguém que dá garantia para ele. Você acredita. Tá lá na cédula de dólar, né? Em Deus eu acredito. Isso. Né? Alguém está garantindo aquilo. Bitcoin a gente não sabe de onde vem, para onde vai. É um elemento especulativo? Sim. Outra coisa também, não vamos confundir especulador com manipulador. Especulador pode ser, inclusive, totalmente legal. Especulador é aquele que dá liquidez ao mercado visando um ganho futuro. Sim. O manipulador, sim. O especulador é diferente. A gente teve até um episódio ano passado que foi muito interessante. Não existia a guerra, mas a gente sabia que 2026 ia ser um ano de incertezas, né? Com NR1, reforma tributária, eleição, Copa do Mundo. Então a gente já sabia que ia ser um ano bem volátil, vamos dizer assim, na economia. E agora? E a dica foi liquidez. Exatamente. A palavra foi. do ano Veja foi o seu liquidez. dinheiro. Não é que você tem que olhar para ele todo dia, não. Veja que você, na hora que a coisa está, você pode sair correndo, mudar de posição. Para oportunidades você falou também. duas coisas, inclusive oportunidade, né? Então puxa oportunidade com a coisa da renúncia. Você falou duas coisas muito importantes aí, eleição e Copa do Mundo. Duas coisas que a gente sempre tem que lembrar e que sempre foi o pavor dos analistas. Eu fui analista há muito tempo. Eleições. Eleições subverte muito das lógicas por conta de acordos políticos, de acertos políticos, ou então em época de eleição que muda-se até a política monetária, a política fiscal com base em olhar na frente, com base em interesse. Copa do Mundo, já foi até mais do que agora.
Então, o ano que combina eleição e Copa do Mundo é um tormento para os analistas, porque Copa do Mundo, se o time vai bem, quando você está alegre, o que acontece? Qual que é a sua tendência nesse mundo capitalista de hoje? Consumir. Consumir mais. Exato. Então, se você tá com Copa do Mundo, se o time tá ganhando, se o time tá indo bem, opa, vou comemorar. É a felicidade. Aí inverte-se ou muda-se aquela curvinha que a gente faz nas aulas de economia, PQ, né? Preço e quantidade. Aquele negócio muda de lugar com facilidade danada, porque as pessoas passam a comprar mais, compram coisas que não pensavam. E o tanto de venda de televisão começou agora, vocês viram? Já começa a oferta de televisão de não sei quantas polegadas. Aí vem, aumenta a cerveja, aumenta a televisão, aumenta o eletrodoméstico, aumenta a geladeira. Tudo relacionado ali, ó. Aí vem a questão de inflação, que aí vem a pressão sobre preços, então uma série de coisas. É assunto para mais de metro. É isso. Não, Paulinho, o tema tá sensacional. Pois é. É um tema que a gente, assim, é como você falou, tem panos e panos e panos pra manga. E é aquele que a gente gosta mesmo, né, Karine? A gente adora. Que a gente quer que cresça as nossas finanças. A gente está com uma pessoa super especialista aqui para crescimento. A gente não consegue frear, mas infelizmente. O mais importante de tudo é que a gente tem que desmistificar uma coisa, o tal do danado que botaram na cabeça de muita gente, que a gente é especialista em economias. Não é. Nós temos que chegar a isso, nós temos que falar a linguagem que vocês estão tentando falar, que às vezes para a gente é o grande desafio, porque, por exemplo, não estou criticando, mas é o que eles têm que fazer. Pega uma ata do Copom, pega uma ata do Banco Central. Isso. Eu já levei em sala de aula para fazer uma aula de tradução daquilo. Que bacana. Não, você tem que ler parágrafo a parágrafo. Então, aquilo dali, mas te dá uma direção. Você entendeu. Outra coisa, projeção, Paulo, que eu falei assim, você quer uma projeção? A gente não está diretamente no mercado mais, mercado financeiro, lá dentro, já estivemos. Pega o Boletim Focus, toda segunda-feira de manhã. Pega ali tem um resumo do pessoal que está dentro ali. E eu já levei na sala de aula, a gente fez uma aula só de estudo do Focus. Então, quer dizer, o que a gente pode entender daquilo? Qual a projeção? Por que o dólar está subindo? Na projeção dos bancos subindo, está descendo? Gostei. Vamos trazer Paulinho para fazer uma aula de avaliação no Boletim Focus? Vamos. Vamos marcar. Essa é a ideia. Porque é um relatório fácil, Semanal. O compilado do mercado. Adorei, Paulinho. Vamos lá, PCA, PIB, dólar, tudo tem ali. Qual que é a tendência? Crescimento, porque o mercado ele mostra uns 4 anos para frente, né? Ele mostra um mês, acho que é 4 meses, um mês, aí mostra para 2. Ali é uma previsão que é as previsões, as projeções do mercado, não é do Banco Central. O Banco Central, ele compila essas informações e coloca que vieram do mercado, quer dizer, o que o mercado está enxergando, e ali coloca o que o mercado está pensando. Vai ser excelente. E lembrando sempre, são previsões. Vamos separar a palavra, vamos dividir a palavra. Não quer dizer que vai... Visões prévias. A gente vai ajustando. É o que a gente fazia lá no banco com a reorçamentação, você lembra? Reorçamentação. Nossa Senhora, bom Paulinho, meu querido, o que você deixa aí de sugestão para as pessoas de como cuidarem dos seus dinheiros aí, pra gente encerrar nesse momento turbulento, assim? Isso. Nós somos filhos desse mundo moderno, um mundo que tem informação, um mundo que precisa de informação. Então eu acho que mais do que nunca, informação, e questionem, entendam que dinheiro é fruto de um trabalho muito duro. Então você tem que valorizar esse seu dinheiro, fazer com que ele trabalhe para você. Então informe-se e pergunte, né? Então, ninguém é obrigado a ser especialista no mundo do dinheiro, mas todo mundo tem que cuidar do seu dinheiro, até para poder, à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E você só vai conseguir isso se o seu dinheiro estiver bem guardado, em paz, pelo menos na sua cabeça. E nós estamos aqui para auxiliar vocês aí. Qualquer necessidade, nós temos um QR Code aqui no nosso canal. Se você está gostando desse conteúdo, já inscreva nesse canal, compartilhe com outras pessoas,
porque aqui a gente traz uma linguagem fácil, acessível e que você realmente vai conhecer o mundo financeiro de uma maneira que você nunca viu. E aqui, Paulinho, um certificado. Eu vou mostrar de pra câmera. Vai participação. mostrar. Uma honra. Olha só, gente, Olha que lindo, bacana. olha. Esse é o primeiro, né, Carinha? Porque ele vai Lindo. voltar aqui. É, Nossa, gente, muito prazer. Isso. Gostei muito de vir aqui, fiquei muito honrado com o convite. A honra Demorou foi um pouquinho, nossa. mas disse que mas demorou um Desde o pouquinho, ano né? passado, a gente está tentando Dá um trazer. gostinho, né? Tá vendo? Mas não Foi dificuldade de agenda. já estava difícil, Tá mas difícil. agora deu Mas certo. chegamos, né? Isso. Chegamos, né? Então foi muito bom. Gente, mas é um prazer tê-los. Muito obrigada. Fiquem com a gente aí sempre. Clica no sininho que vocês vão ser sempre avisados dos novos episódios. E até o próximo episódio. Estaremos juntos sempre. Até mais. Até mais.